pena a gente ter alguns minutos sobre ele, e você sabe o respeito que eu tenho por vocês aqui, pelo comitê, por você pessoalmente como técnico, pela honestidade intelectual que você acabou de demonstrar. Mas tem certas coisas que elas não precisam de um amplo estudo anterior para você sentir quais são as suas consequências. Por exemplo, Campinas cogitar um outro reservatório, na medida em que você esteja fazendo o reservatório de Pedreira, cuja maior transferência seria exatamente para o município de Campinas, significa que ou a transferência é insuficiente ou essa transferência de Pedreira para Campinas não será feita. Se a barragem foi construída, a barragem de Pedreira, você sabe o quanto eu me arrependo de... Felizmente não fui eu que dei a outorga, mas eu não tinha dimensão do problema que essa barragem tem. Mas se essa barragem foi construída com a finalidade não mais de disponibilidade hídrica, porque a disponibilidade hídrica, você faz uma barragem em qualquer ponto da bacia, ela aumenta a disponibilidade hídrica. Mas ela foi retomada com a visão de segurança hídrica. As pessoas não podem perder isso de dimensão. Qual era o conceito de segurança hídrica? Não mais o de disponibilidade. Era levar água para os municípios que enfrentaram seca em 2014 e 2015, que estão todos acima da barragem de Pedreira. Então a barragem de Pedreira, ela só tem finalidade pelo novo conceito de segurança hídrica se ela tiver o anel adutor. Você acaba de demonstrar o que é óbvio. Como eu falei, eu admiro, tenho respeito profundo mesmo, porque há uma coerência técnica, uma honestidade intelectual. Se o anel adutor, no fundo, é inviável, porque o que vai ser feito vai ser uma captação no rio Atibaia para atender Campo Limpo e Várzea, e uma captação no rio, uma ampliação da captação no rio Jaguari para atender Montemor, Paulínia e Hortolândia, mas a finalidade que era de construção do sistema adutor, que era pegar a água em Pedreira e levar para os municípios que enfrentaram seca. São 2 tramos, né, Vicente, por exemplo? Não, são 3 agora. São 3 agora. Um para Campinas, um para Montemor e Sumaré e um para Várzea. É só isso que tem. Então, nesse modelo, se demonstra que a barragem para Pedreira, para Campinas, é inútil. Por quê? Porque ela não vai levar água, não vai ter anel adutor, sistema adutor. Segundo, isso fica reforçado pela posição de Campinas. Aí tem que se olhar o estudo, concordo totalmente com você, de fazer uma opção por uma barragem própria e em que local. Por quê? Porque não vai receber água de Pedreira, e se for receber água de Pedreira, ela é inviável do ponto de vista econômico e financeiro. E aí fica o seguinte: nós estamos procurando pretexto para justificar a barragem de Pedreira, que se perderam. Os pretextos se perderam. Por exemplo, você acabou de dizer que o rio Jaguari, na Foz, está com problema de OD, que a barragem pode ajudar, pode piorar. Então, dependendo... Ela vai jogar mais... Não, ela vai regularizar. Sim. Mas dependendo de como tiver a barragem, nós podemos ter problema. E é uma pena, sinceramente, eu não faço isso com tristeza, que o comitê de bacia, que deveria ser o centro de formulação dessas questões, ele fica, na minha opinião, subordinado. É ano novo, gente, a gente chega com pilha toda, total. Ainda bem. Põe a pilha. A nossa pilha. Fica subordinado e não faz essa discussão do ponto de vista técnico. Vai fazer quando o fato tiver consumado. E aí, decisões de natureza política vão acabar fazendo com que a gente tenha que se adaptar às novas condições, que faz muito bem. Eu tenho profundo respeito. Tudo isso que está sendo feito, a maneira como o comitê se envolve, mas ela se envolve a partir de condições que são dadas. Ele não se preocupa em discutir antecipadamente os problemas que a bacia vai ter. Então, o caso concreto, para encerrar, a barragem de Pedreira cada vez mais se demonstra
que os interesses não são de segurança hídrica, são de outra natureza, e segundo, não são de natureza hídrica, e o segundo é que o anel adutor é uma ficção, é uma ficção. Olha, Vicente, é uma questão, tá? Veja, por que a gente está reestudando tudo? Porque o estudo da Cobrap para a cidade de Campinas mostrou algumas dúvidas. Para a cidade de Limeira, eles estão agradecendo muito a represa, a barragem. Quem está abaixo lá está agradecendo muito. Foi para isso que ela foi feita. Tá, ok? Eu, como operador de Jaguariúna, só pontuando, né, para nós é muito bem-vindo a questão da... Então, veja, para a até a hora que der problema é bem-vinda, né? Para a cidade... Era só pôr mais água na Atibaia, não desce aqui, o vermelhinho. Até a hora que der problema e a cidade for embora, ela é bem-vinda. Tá. Não precisava da barragem. Tem vários lugares. Vermelho ali naquele Agora, gente, tudo isso nasceu quando? Lá atrás, quando começaram a estudar o plano da macrometrópole. Para quem não sabe o que é o plano da macrometrópole, é um estudo da região de São Paulo, da bacia do Sorocaba, da bacia da Baixada Santista e da bacia do PCJ. Então, as grandes inteligências hídricas do Estado, tá, formularam esse estudo que começou em 2008, 2006, tá, e veio terminar em 2013, 2014. Até então, nada se contestou, tá? Tanto por parte do comitê, quanto por parte do DAE, quanto por parte da ANA, ninguém fez contestação, tá? E a coisa seguiu, tá? O comitê, ele é um parlamento de discussões, não de formações de políticas de recurso hídrico, tá? Então não é o comitê quem decide ou quem faz a gestão dos recursos do Estado. Não somos nós. Tá? Veja, quando foi, a coisa está chegando, chegou por enquanto, chegou para esse comitê de forma incompleta. Porque está sendo feita a barragem, ficou-se, né, de apresentar tanto o tramo leste, que vai para Paulínia, que vai atender futuramente Nova Odessa, que tem problema de água, né? Nova Odessa está com a sua capacidade no limite, né? Então ficou o DAE nesse cronograma que o atual superintendente prometeu colocar em dia, né? Vai se criar um grupo para apresentar isso. A partir do momento que tenha essa apresentação, seja do tramo superior, seja do tramo abaixo de Campinas, a gente vai poder tomar uma decisão concreta, tá? Agora, as cidades do Jaguari, conforme a própria Jaguariúna falou, BRK não está aqui? Tá? Dá bastante. Tá, então veja, existe um grupo de cidades que está apoiando em muito a construção dessa barragem. E o pessoal de Pedreira também, a população de 45 mil pessoas que mora a 800 metros da barragem. Então veja, que a barragem produz alguma mudança hidrológica lá na bacia... Vicente, olha, isso foi estudado por DAE, foi estudado por ANA. Não cabe a este comitê discutir os projetos de amplitude técnica. Isso, a barragem. barragem... Você está botando em dúvida a segurança da barragem, é isso que está colocando? A segurança? É isso que está colocando? A segurança fala de interrompimento? Você mora lá em Pedreira? Não, não mora. Tá bom. Mas peraí, Vicente, vamos para a engenharia agora. Você está duvidando dos projetistas dessa barragem? Não, eu não. Eu confio. Eu visitei uma barragem lá na Espanha, feita pelos romanos, tem 2000 anos. Então qual é o problema então? Eu não tenho, mas eu não moro em Pedreira. Mas qual que é o risco que está verificando aqui? É que a barragem é inútil. A minha não é nem a da segurança hídrica, a da segurança da população. É que essa barragem é inútil. Os benefícios, por exemplo, necessários para Limeira, Jaguariúna e tudo mais, eles podem ser obtidos sem precisar colocar em risco a população de Pedreira. Essa equação... Qual o risco? Peraí. Então temos aqui todas as barragens hídricas do Brasil,
Peraí, não, calma, essa sua posição eu não concordo. Você deve falar que ela é inútil, eu não vou discutir com você. Você entende o assunto, eu não vou discutir. Agora, colocar a engenharia, eu como engenheiro não posso acertar isso. Então você tem risco de denuncie e interrompa já esse negócio. Ué, é o que nós estamos fazendo faz quanto tempo? Mas qual o risco? Peraí, eu estou falando em... Quem mora lá, cadê o plano? Cadê o plano? Cadê o plano? Deixa eu apresentar. Cadê o plano que ficaram de apresentar? O Genivaldo foi na Câmara em Campinas em abril do ano passado e disse que ia apresentar os planos de segurança e de não sei qual outro, de emergência. Cadê? Não tem. Não tem. Não, gente. Mas eu não estou discutindo se a barragem tem risco. Tá bom, correu. Eu estou dizendo o seguinte, ela é uma barragem para aquilo que se propôs inútil. Não vou discutir com você. E ela, para ser inútil, além de ser inútil, coloca em risco uma população que está lá. Desvalorização de... Não, vai... Vicente, olha, ela é útil para Jaguariúna, ela é útil para Limeira, tá? Então ela não é inútil. Jaguariúna não teve seca, Limeira não teve seca. Ela não é Fala uma coisa e Ela faz não foi outra. feita para bate. isso. Tá, Vicente, mas de qualquer forma... Um enroncamento no rio Atibaia melhora o rio, não precisa fazer Vicente, ela vai ser um volume agregado ao sistema Cantareira. Não é verdade. Como segurança Não é hídrica. verdade. Não, Isso é falso, tecnicamente falso. Gente, são olhares, entendeu? Eu respeito a sua opinião, mas, gente, se a gente for parar... Fala, Miguel. Aqui é democrático, todo mundo fala. O fato de ser inútil, eu discordo. Porque eu fico imaginando o seguinte, eu estou nisso há muito tempo. Essa discussão aconteceu na época da construção do Cantareira. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que seria hoje do PCJ sem o sistema Cantareira? Ele não foi feito para o PCJ. Não. Ele não foi feito, ele foi água para grandes, água para o ano 2000. Esse era o slogan, era para grande São Paulo. E era até para atender só o a vazão que saiu, a vazão que saiu do Cantareira para o PCJ até a última outorga era a mesma que seria, né, se ela não existisse. Você tem razão. Eram 5 metros por segundo, limite. Então, não, mas você tem razão, mas qual é o volume do sistema Cantareira? O limite dele é 36. Não, o limite de volume. Qual é o volume do sistema Cantareira? 1.400.000. 1.450. Quanto é o volume da reservatória de Pedreira? 38 milhões. Não, eu estou discutindo a inutilidade. Então tem problema de dados. O que eu estou mostrando, assim, é claro que o sistema Cantareira, se você tivesse condições de fazer uma represa ali naquela região de 200 milhões de metros cúbicos, é outro papo. Aliás, a região tem uma represa desse tipo que já fez uma opção pela geração de energia elétrica, que é o caso da Americana. A Americana são 100 milhões de metros cúbicos, que não tem utilização, só tem utilização para um fator de capacidade para CPFL só. Então vamos estagnar o processo, não nasce mais gente, não se implanta mais indústria. Mas não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Gente, olha, são olhares diferentes. Vamos seguir um pouco a reunião, porque senão a gente não... Tá? Na sequência, meu amigo Jorge Mercante aí, tá? Desculpa. Bom, gente, ontem acordei, fui lá pro quintal, céu pedrento, chuva e vento. Hoje, fumaça na serra, chuva na terra. Esse é o ditado lá de Jales, Três Fronteiras de Nasci. Mas realmente, essa frente que está entrando aí, ela está prometendo realmente, eu não sei se muita chuva assim continuamente, mas raio e vento vai ter. Realmente ela está bem caracterizada, a Defesa Civil já avisou. Ela estava ontem lá no litoral do Uruguai. Na verdade, a frente é assim, ó, ela vem, o ar frio vem rente ao solo, ele é mais pesado, mais denso, e o ar quente subindo provoca essas nuvens aí, que é o Alto Cirrus, depois vem o Status Cruz, que é o céu pedrento, e vai até que chega próximo da frente. Antes da frente você tem então a ascensão do ar quente úmido e a convecção, né, vai esfriar e chover. Essa é a foto o satélite de ontem, a parte de chuva. Ontem às 21 horas estava à frente, ali em cima do Rio Grande do Sul, chovendo, cai em Porto Alegre, deixa Jaquetão praticamente. E hoje, ela deu mais avançada, houve uma movimentação, saiu parte ali para o oceano, mas o continente está avançando pelo Paraná. Vamos lá.
Isso aí pode ir passando, ó, é a evolução da frente, seria hoje à tarde, né? Amanhã já deve estar aqui no sábado, vai estar já na volta mais. Então, o que pode acontecer? Na verdade, quando a gente pensa, eu estou desde 72 que eu acompanho o clima, que eu acompanho meteorologia. Eu fiz meu curso de ciência lá no Unesp em Rio Preto, a FAF antigamente lá. Foi o ramo que eu escolhi para estudar. Então, o que a gente observa? Quando a gente tem neutro, tem laninha, El Ninho, as frentes aqui no estado de São Paulo estacionam aqui no Rio de Janeiro. Geralmente, janeiro e fevereiro são meses chuvosos, assim, chove direto, aí dá chuva distribuída, porque é melhor distribuído do que a chuva de verão. Depois você tem só estabilidade local, você não tem uma frente parada aqui, esquenta a terra, acaba chovendo. Normalmente chove, tá? De maneira esparsa. Quando você tem as ECAs, que é as ondas de convergência estacionadas, chove aqui. Quando tem El Ninho, ela para no Rio Grande do Sul, chove muito no sul, até Santa Catarina. Por quê? O ar quente não deixa a alta pressão quente não deixa ela subir. Quando é neutro lá, ela sobe mais e chove mais no verão. Durante aqui na região de São Paulo, você pega aqui até o interior, que é Mato Grosso. Tá? É isso que acontece. O Laninha, então, já é diferente, esfria mais, é mais frio, tem mais tempestade em outubro e novembro. Aqui, ó, a previsão do CPTEC, esse modelo da HRF não está bom, esse modelo está derrubando muita gente, era o ETA, sempre que muda de modelo, até ele aprender, realmente tem falhado. Mas eu acho que ele vai acertar na bolsa, então por isso chuva para agora à tarde, de amanhã, e o vento vira a partir de amanhã, o vento sudeste, e o tempo deve aos poucos mudar. O CIMEPAR, por exemplo, para hoje, 30 milímetros em Buenópolis, 44,4 em Atibaia e 23 para hoje em Galinha. Pode ser menos ou mais, sabe? E depende da chuva dela no sábado, lá na sexta, no sábado, que é limpo o tempo, que é de sul. A previsão climática. Então, o que desce para nós é o Ninho 3,4, que é a temperatura do mar no Equador. Né? Como que está? Aqui, ó, dá para ver, vai dezembro, tá? Dezembro estava praticamente, onde é amarelo e laranja é acima da média, é o Ninho, onde é azul, aquele trecho lá do Equador, é La Ninha. Estava levemente aquecido, estava neutro, tá? É isso que diz aí o mapa. O mais recente, dessa semana, agora mudou um pouquinho, estejam lá, já está o aberto sul lá de canto, né? Também continua neutro. E a previsão do El Ninho, é de ter neutralidade nos próximos meses. Neutralidade significa o seguinte, você falou da chuva. Chover até no máximo abril. Até no máximo abril. Se for neutro, provavelmente depois poucas chuvas em maio. Tá? A previsão dos 3 meses, na região é levemente abaixo da média. O mês passado está acima da média. Eu chutaria o seguinte, discussão das informações que tem. Mas eu acho que um verão normal. Nem seco como foi em 2014, nem muito úmido. Embora a gente possa ter. Eu gosto sempre de ler o jornal 50 anos atrás, né? Que é a manchete agora, semana passada. Uma inundação de Souzas. Não tinha Cantareira ainda. Na verdade, eu vou falar uma coisa, eu tenho que falar uma coisa com quem gosta de ideologia. Cantareira, não vou discutir aqui se ele tira água que joga além do der para São Paulo. Mas ele reduziu, peguei todas as vazões antes de Cantareira e pós-Cantareira lá no Genisterno, que é o São Paulino, que eu posso que eu sempre comprei para Redonda. Não teve mais vazões tão altas mais, a vazão média caiu realmente. Não teve mais tanta inundação como tinha antes do Cantareira. Diminuiu, porque ele regulariza. E também o período seco ele foi pior também às vezes. Aí tem uma coisa que você falou, você tem razão. Como está o nosso poder político de negociar essa abertura? Aí eu concordo com você, nós vamos do seu lado para a gente brigar por isso. Conta comigo, com fatos e dados. É que agora eu vou colocar um pouquinho da situação. Eu não consigo pensar só mais no Campinas, desculpa, Paulo. Eu sempre penso porque nós estamos unicamente ligados ao Grande São Paulo, para o bem e para o mal. Então, o que a Sabesp fez? Na hora que a água baixou, não bateu. Ela implantou o São Lourenço, interligou o sistema para trazer mais água do Guarapiranga e do São Lourenço, o Alto Tietê, para a Grande São Paulo, e tirou menos de Cantareira. Era 31, tinha 21 hoje. Quer dizer, houve uma redução realmente. E fez a grande transposição, né, do Jaguari exatamente para o Atibaia. Para o Atibaia. Se não fosse isso, estaria em pior situação hoje. Com certeza.
Ó, o nível equivalente, pegando todos os reservatórios do Grande São Paulo e Cantareira, estava em dezembro de 2018, 48%. Esse ano, ó, 57%. Houve uma melhoria, choveu mais, foi só isso. Agora, no mês de dezembro, ó, o ano passado, dia 31 de dezembro, estava em 52%. Dia 15, 62%. Provavelmente vai chover mais, acho que é uns 70%, não sei. Então, a situação hídrica hoje, considerando todo o sistema, realmente é melhor do que o ano passado e do ano anterior. E funciona a previsão climática, talvez a gente não vai ter uma crise tão forte nos próximos, e também graças à transposição. Nós brigamos muito com essa besta aqui. Eu fui um que quase peguei no tapa com essa besta, foi verdade. A diretora, aquela senhora japonesa, um dia discutindo lá no consórcio, mas eu tenho que reconhecer, eles fizeram a lição de casa. Fizeram. Não temos que reconhecer. E vamos estar brigando com eles, vamos continuar. Agora tem o outorga que acho que normaliza isso, né? Eu tenho a impressão, Paulo, a forma como você, o Alexandre e o Felipe trataram esse assunto aqui ao longo dos 6 meses que compete a CDMH, foi muita responsabilidade, muita. Noites, de madrugada, assim, atrás de sair para abrir para fechar. E não houve desperdício de água e não faltou água. Parabéns, eu tenho que falar isso como cidadão, nem como membro do CDMH. Tá? Agora está na mão do Astor, e aí? Vigilância. Vamos estar brigando. É a nossa função. Aqui está para isso, para ficar brigando, para realmente insistir e a sua presença, Vicente, eu acho que enriquece muito a nossa Câmara. Tanto pelo seu conhecimento, pela sua luta por isso aqui, que eu conheço bem sua luta pelo PCJ. Vamos ter algumas discórdias, faz parte, isso acho que a gente cresce, tá? Eu só esqueci de colocar, Paulo. Tem mais alguma coisa? Perfeito, Jorge. Encerra. Obrigado pela... Mas aproveitando, pois não, também na linha da discussão geral, o que a gente percebeu, eu também acho que a Sabesp fez a lição de casa e elogiou a Sabesp. Mas o que a gente percebe é o seguinte, há uma maior precipitação nos reservatórios de São Paulo, Guarapiranga, Billings e Alto Tietê, então está chovendo mais. Mudou o ciclo hidrológico, mudou ali naquela região. Então, portanto, você pode utilizar mais aqueles reservatórios. Numa visão geral, acabaria aí a minha posição. Mas aí nós temos que olhar para o PCJ. Quando você olha para o PCJ, o que está acontecendo? São Paulo está estressando menos o Cantareira. O que é bom, está estressando menos. Verdade. Por 2 motivos. Porque ela está fazendo isso dos outros reservatórios. E ela está fazendo isso porque ela tirou 1.100.000 pessoas do sistema Cantareira. Muito bem. Portanto, mais a transposição. E mais a transposição. Portanto, as regras do sistema Cantareira poderiam ser mais confortáveis, de tal maneira que a nossa bacia não precisasse passar pelos estresses de limites mínimos, do qual, pessoalmente, ajudei a construir. Mas nós estamos trabalhando em limites que pressupunham uma retirada frequente de São Paulo de pelo menos 31 metros cúbicos por segundo. Está 21, 22, 25 quando chega. Então, qual seria, na minha opinião, o mecanismo para fazer isso? E esse mecanismo pega essa barragem de Pedreira, polêmico ou não, e torna mais desnecessária ainda. Seria chegar, sentar e falar o seguinte, olha, o sistema Cantareira ficou mais flexível pela posição de São Paulo, o que é bom, muito bom. Portanto, vamos impedir que os rios da bacia passem pelas condições que têm passado. Tem hora que a gente opera abaixo dos 10. Os 10, por exemplo, que passou a ser uma segurança, passou a ser um fetiche para ser mudado. O comitê aqui, com certeza, em breve será, se não em breve, mas será instigado a dizer que aqueles 10 lá é água demais lá Mas essa é a grande luta do comitê. Isso é a grande luta que a gente não pode permitir. Isso, então, mas a melhor maneira de não permitir, com certeza não vai permitir. Na minha opinião, é apenas uma opinião, a melhor maneira de não permitir, Paulo, é você voltando para o sistema Cantareira e dizendo o seguinte, olha, a outorga de 2017 não recebeu essa informação de São Paulo que eles tinham tirado 1.100.000 pessoas do sistema Cantareira. Então, se eles tiraram 1.100.000, não precisaria repetir as vazões de São Paulo.
Mesmo que você mantivesse os 33, você poderia modificar a operação. Ao modificar a operação, sobra mais água no sistema Cantareira. Ao sobrar mais água, você pode melhorar a condição dos rios da bacia, que afinal de contas é a bacia doadora. É só isso. Se permite, eu vou ter que falar isso aqui agora. Eu fui fiscal do contrato com a Engecorp, da Petrobras, para escolher os 8 eixos. Eu fui nos 8 eixos com a Engecorp. Esses 2 eixos foram os mais viáveis, começa por aí. Isso é em 2004, 2005, olha só. Então tem que botar no tempo para a gente entender que naquela ocasião nós não tínhamos algumas informações. Não tinha tido a crise hídrica, nada disso ainda. E realmente, conforme Cobrap e tudo mais, tinha que ter os 2 reservatórios. Era o que se conhecia na época, era o estado da arte na ocasião. Bom, aí foram feitos esses 2. Depois eu comprei também o projeto básico. Foi a Petrobras que pagou esse projeto básico. A Petrobras sempre teve outorga e outra coisa, sempre pagou suas dívidas antecipadamente até a outorga. O outorga você está todas aquelas compromissos condicionantes já cumpridos, tá? Então isso foi testemunha, foi fiscal desse projeto. Foi feito com o maior rigor, tá? Agora, você tem razão. Hoje eu concordo com você o seguinte, eu tenho que dar uma palmatória. Realmente, você tem toda a razão. Essa outorga aí, tem um detalhe ali que é o seguinte, se sobrar no final do ano, ou a gente vende, nossa Sabesp, ou perde. Isso aí é o esquecer. Isso aí, nós temos que brigar se é possível rever o outorga ou não, mas isso aí é um absurdo. Talvez, com essas informações hoje, eu preciso perguntar se você sobre pedreira hoje, com os conhecimentos de hoje, talvez tenha razão. Eu não vou discutir isso aqui, eu estou com o Próximo assunto. Vamos. Supercoordenadora aí, por favor. Não, agora entramos na parte dos outros assuntos, a parte do pessoal da agência PCJ, fazer um informe sobre o andamento do contrato com a FCTH. Nós temos aí algumas ações que a gente precisa conversar sobre isso. Eduardo, Léo, Maiara, por favor, todo mundo assinou a lista? Beleza. Bom dia. Como os senhores sabem, a agência tem um contrato com a FCTH para manter a rede telemétrica funcionando. Esse contrato ele vai estar vigente até abril e foram contratados, além das manutenções preventivas e corretivas nas estações que estão funcionando normalmente, foram contratados 144 medições de vazão. Até dezembro foram executados 67, então até abril faltam ainda 77. É normal ter ter bastante medições ainda a serem feitas, porque esse é o período de chuva, então o nível está mais alto, é melhor para fazer medição de vazão. Esses meses vão ser intensificados os serviços. Foram contratados também 36 serviços de levantamento de seção transversal e foram executados 22. E nivelamento topográfico foram contratados 30 serviços que estão começando a ser executados agora. O problema que a gente está é mais em relação ao posto Rio Jaguari na Foz, que está sofrendo a influência, está sofrendo o remanso do enrocamento de Americana. Como o Leandro falou, as obras são paradas por conta da chuva e enquanto tiver essa situação de cheia, eles não vão conseguir terminar. O cronograma de obras já se atrasou e antes estava previsto para final de fevereiro, agora março, se continuar chovendo pode se estender e a gente tem que fechar o contrato até abril. Então a proposta para os senhores avaliarem é da gente não fazer medição de vazão nesse posto e realocar para um posto que não tem curva chata, tipo o Rio Capivari Mirim Monte Borgo, Rio Jundiaí Campo Paulista, para a gente conseguir não desperdiçar essa verba, não desperdiçar esse serviço. Um assunto aqui que a gente tem que debater sobre esse contrato é que ainda existem vários serviços ainda para ser executados e devido a esses problemas tem um problema também do posto da Petrobras que ficou fora do ar, então as manutenções que haviam sido programadas para ele, as medições de vazão que haviam sido programadas não foram executadas também, então nós temos... Em relação a esse, as manutenções não ocorreram porque a estação está desativada, não tem como da manutenção, mas teve todo o serviço dos técnicos irem a campo, levantar um novo local, ter as tratativas, então a gente está há bastante tempo trabalhando nisso.
finalmente conseguimos colocar. Agora eu consegui um local, consegui a aprovação de um proprietário para instalar e aí esse mês vai estar instalando a estação, vai voltar. Como a previsão é instalar dentro desse mês, a gente acredita que vai dar para fazer algumas medições de vazão, pelo menos uma no local. Então essa eu acho que é menos problemática. E aí acontece que ainda, mesmo até abril, quando se encerra o contrato, nós não vamos ter conseguido consumir todos os serviços que haviam sido contratados. Esse é um contrato de 1 ano, que vai ser renovado anualmente. Então, tem uma discussão aqui para a gente fazer nessa linha onde a Maiara propôs, ou se não, se a gente teriam outras 2 opções. Fazer uma glosa dessas manutenções que não foram feitas, para a gente tirar isso do contrato na hora de fazer o acerto. Administrativamente mais difícil de fazer. Tá. Ou se não, as manutenções que ficarem pendentes, elas continuarem a ser realizadas para cumprir a sua totalidade, e no novo contrato que vai se iniciar, a gente já subtrair esses serviços que ainda não foram executados, e no novo contrato já se fazer com valor ajustado. Eu também acho que seria uma outra opção. Qual é a visão jurídica da agência? A agência, veja, a agência é a gestora desse contrato. Qual é o valor antes disso? De quanto? Na verdade, o que aconteceu? A gente contratou um pacote de 144 medições de vazão, que elas são abertas para as 36 estações. Não tem uma regra, são 4 medições por estação. Isso sim, qual o valor em dinheiro que nós estamos falando de glosar ou não? Aí tem que ser... Essa informação eu não... Você sabe, Léo? Eu vou saber um valor por alto, mas são uns 2, 3 mil reais. Acho que é uma campanha de medição de vazão. A gente só não quer fazer, só para falar do detalhe administrativo. É melhor a gente fazer uma relocação. Nós entendemos que é melhor fazer a relocação das medições. Até a gente tem, acho que, margem dentro do contrato para isso, mas a gente não quer fazer isso sem consentimento da CTMH, sem que a CTMH saiba esteja de acordo com essa proposta. O fato é esse, tem estações que precisam ter mais medição de vazão do que a gente, na média, achou previsto, que são 4 por ano? Tem, porque teve relocações. Tem estações onde não vale a pena fazer medição de vazão? Tem o caso lá do revocamento que nos impediu. Aliás, a gente pode ir lá fazer medição de vazão, ela seria inútil, né? Mas a gente não queria... Tudo isso está ocorrendo por quê? É importante reforçar. Porque o posto da Petrobras está desativado, e qual outro está desativado? A questão maior é o Jaguariúna Costa, que está sofrendo impacto do isolamento. Esse é o problema. Quer dizer, então a gente tem uma justificativa. Por que ele também está se comunicando isso? Porque no último contrato, o MP fez o questionamento da utilização ou não disso. Agora, Léo, isso tecnicamente tem como justificar. Tá, sim, perfeitamente justificável. Perfeitamente justificável. O ponto a gente só quer ter bem clareza para a CTMH de que essa relocação vai existir, que não existe nenhuma objeção quanto a isso. E eu acho importante o seguinte, conforme a sala de situação aí, vocês detectar, por exemplo, anomalias nas medições, a gente pode relocar para esses casos. Ela citou o caso do Atibaia e Itatiba, em relação a Valinhos. Lógico, então, se necessário, vamos relocar para esses pontos. Exatamente, seria esse o ponto. A gente deixaria de fazer uma medição de vazão em um ponto que não vai servir para nada, porque está com influência de uma obra, mas pode ser realocado para os casos que aí verifiquem consistência, ou para os casos dos postos novos que não estão por baixada. A gente intensifica a campanha para poder ter dados mais consistentes. Eu só que, se são R$2 mil em torno disso, eu não sei se não é um valor... Não é um valor alto. Está na ordem disso, em torno desse valor, eu acompanho a posição da agência. O que vocês decidiram... A gente só queria ter muita clareza do ponto de vista contrato, o que a gente está fazendo. Não, e é importante, veja, Léo, que, por exemplo, quem na verdade vai nos instrumentar muito
é a própria sala de situação, sabe? Em função da variação nas anomalias de vazão, vamos relocar lá mais medições para posto X ou Y, é o que você falou. Acho que isso vai. Acho que nem vale perder Acho que até energia você vai nisso. ser no dia a dia, a gente tem feito essas relocações, mesmo dentro das medições previstas, a gente está constantemente ali com a sala de situação, assim como qualquer estação que sai do ar, a gente faz lá um pedido de relocação, e tem acontecido, né? A gente ajusta. De medição? Sim. Sim. Entra no cronograma da empresa. Vai precisar de aditivo de contrato? Não. Então, A gente só vai fazer ali um melhor situação registro de é que isso foi da ciência. Só vai documentar e ficar registrado em ata da CDMH que os membros estão de acordo com essa proposta que a gente está fazendo para a gente. Só um esclarecimento que é bom aproveitar para fazer. A gente tem um conjunto grande de medições de vazão para serem feitas. Ressalta a importância de toda a estação, de ter as medições de vazão ocorrendo. Acho que foi relatado aí uma estação que teve 3 medições, acabou não dando curva-chave. De que essas medições constantemente ajudam a ajustar a curva-chave. Pode ser que não mude a curva-chave do 1000, mas essas medições têm que estar continuamente sendo executadas, que elas vão aprimorando. Exatamente. Tivemos uma execução de uma parte representativa das ações, só que agora tem bastante medição de vazão para fazer ainda, só que a gente tem clareza de que esse período de chuva a gente vai intensificar muito a medição de vazão, justamente por ser um período com vazões mais altas para a gente fazer os registros. Tá certo. Bom, está todo mundo de acordo? Alguma manifestação contrária? Não? Então a gente segue dessa forma, pode prosseguir então, né, com a realocação das medições. Agora a gente tem um próximo assunto, que foi um e-mail encaminhado pela coordenação da CPMH para todos os membros. E esse ano, novamente, a agência está disponibilizando vagas para o curso de especialização em gerenciamento de recursos hídricos lá na FUMEC Piracicaba. Nós já recebemos algumas manifestações de interesse. Temos aí até o dia 27 para aguardar o restante das inscrições, e se tiverem mais interessados. E após esse período aí vai ser feita a verificação pela coordenação em conjunto com o pessoal da Secretaria Executiva da agência, dos comitês PCJ, e aí a gente vai estar informando quem vai ser o membro daqui da CDMH que vai ser escolhido para fazer o curso. A gente tem que aguardar isso também, porque pode ser que algumas das outras câmaras técnicas também não apresentem interessados. Então aí pode ocorrer de sobrar mais de uma vaga, e aí se a gente tiver mais interessados, a gente poderia contemplar mais um membro. Lembrando que esse curso são pessoas que realmente têm o interesse em participar e ser efetivo no curso. É uma duração de 1 ano e meio, às sextas e sábados, de 15 em 15 dias. É puxado, tem a apresentação de um TCC no final, que está sendo estudado com a Secretaria Executiva para dar uma maior viabilidade no aproveitamento do curso. O membro que for participar, ele vinha apresentar para cada respectiva Câmara Técnica o trabalho que ele fez de extensão. Então, a gente é uma novidade aí que a gente vai estar encaminhando para todo mundo. Alguém tem alguma coisa? Fazer alguma colocação? E aí, finalizando aqui, os outros assuntos, sobre o grupo de acompanhamento da Tibainha, sobre o andamento e conclusão lá das intervenções. Foi encaminhado para nós aqui no final de dezembro o último
relatório de execução do serviço feito pela empresa Sérgio Paulista, onde ele apresenta a conclusão do serviço de limpeza que foi feito na calha do Atibainha, nos 27 quilômetros da calha do Atibainha. Eles conseguiram fazer toda a limpeza e retirada dos galhos que estavam obstruindo a calha do rio. Foi feito todo o serviço e tem o cronograma. Aqui é o trecho que foi feita a limpeza. Algumas fotos de como estava e como ficou. Depois tem também um relatório de tudo que foi retirado do rio em toneladas e o destinamento de todo o material conforme especificado no contrato. Aí dia a dia, quanto foi retirado, quanto foi encaminhado. E eles fizeram uma solicitação no final do ano de que devido às vazões reduzidas na calha do rio, por causa desse período chuvoso, eles não estavam conseguindo fazer uma descida final para a vistoria da calha do rio. E eles precisariam fazer um georreferenciamento dos pontos onde existe um assoreamento, alguma coisa que fazia parte do contrato. E eles solicitaram à coordenação, via agência PCJ, a possibilidade de um aumento nas vazões do Atibainha para que isso pudesse ocorrer. Só que a gente estava num período onde haviam chuvas consideráveis previstas e nós achamos que no momento não competia fazer essa liberação, porque você já tinha um volume considerável que se apresentou no final do ano, onde a gente teve alguns pontos que ficaram em alerta e alguma coisa. Então, se a gente tivesse uma liberação maior para poder fazer ainda a descida desse trecho do rio, poderia ser que a gente tivesse, por causa desse volume acrescido de descarga, algum problema ajusante e pudesse ocasionar alguma coisa. Então, por esse motivo, não foi autorizado ainda. A gente entrou em contato com o pessoal da agência, conversou, explicou para eles que nós vamos aguardar a necessidade de uma liberação maior, ou se não, uma chuva mais considerável que possa viabilizar essa descida por parte da empresa, para que a gente possa ter essa vistoria final, que eu vou participar, o Anderson também vai participar, para que a gente possa percorrer aí os 27 quilômetros do rio de barco, para que a gente possa trazer um registro fotográfico e um registro final de todo o serviço que foi executado. Veja, só fazendo uma parte sobre isso, esse serviço de limpeza do Atibainha, a gente pretende, pelo menos, que seja feito com mais frequência. Na última vez, nós demoramos quase 10 anos para fazer. Por quê? Porque esse é o canal de transporte que nós temos para alimentar o Atibaia. Por quê? O rio Cachoeira, que nasce, que passa aqui por Piracaia, existe um projeto que está sendo estudado, que demanda uma verba muito grande. Cada vez mais a capacidade de transporte desse rio está prejudicada. Admita-se que a gente vai precisar, no futuro, 15 metros cúbicos de descarga. Nós não temos como descarregar isso hoje. Essa água não tem por onde passar. Por quê? Pelo Atibainha ela passa no máximo, sem causar enchentes,
5, 5,5, que já começa a alagar. Por quê? Esse rio Atibainha, ele é um rio espraiado. Aqui em Piracaia, se a gente colocar 5,5 hoje, nós vamos alagar toda a praça que existe lá. Todo o parque aqui de Piracaia. E vamos provocar algumas enchentes também na cidade. Lá atrás a gente conseguiu escoar, tá? Quem estava lá com a gente no passado lembra, 6,5, 7. Hoje com 5, 5,5, tá? A gente alaga a cidade. Então nós temos um problema aqui em Piracaia, que o comitê sim está levantando. Essa é uma meta para o comitê estudar e até contratar um projeto. Evidentemente que o comitê não vai ter 40, 50 milhões para aplicar aqui, tá? Mas é uma bandeira que o comitê, juntamente com o Piracaia, nós vamos ter que carregar para resolver o problema do Cachoeira. Porque senão não adianta ter volume, vazão no Cantareira, porque nós não temos nem como descarregar essa água hoje. Essa é a nossa situação. A próxima reunião nossa da CTMH, então, ficou para dia 5 de fevereiro. Vai ser lá no Mackenzie, Campinas. O Léo pediu a palavra. Pulamos o Léo. Ele vai falar um pouquinho do plano de bacias. Bom, gente, faço aqui um informe bastante